podcast Consultório Aberto. Conversas sobre clínica psicoterápica por IPD Online. É muito bom estar com vocês hoje, né? Sejam muito bem-vindos ao Consultório Aberto, o podcast do Instituto de Psicoterapia Dinâmica. Aqui a gente conversa sobre a clínica psicanalítica viva, aquela que acontece no consultório, com seus impasses, desafios e criações, pensando como a psicanálise se sustenta e se reinventa nas diferentes áreas de atuação. A nossa proposta é justamente essa: abrir o consultório para que possamos pensar juntos. Bom, e hoje nós vamos entrar em um campo especialmente desafiador, que são os transtornos alimentares, a clínica dos transtornos alimentares. Uma clínica que frequentemente nos confronta com formas de sofrimento que não se organizam apenas em torno do conflito psíquico, mas aparecem inscritas no corpo, na relação com o alimento, no controle e muitas vezes em experiências de vazio que são muito difíceis de simbolizar. São pacientes que nos exigem uma escuta muito fina, uma escuta diferenciada, porque muitas vezes o que está em jogo não é algo que pode ser dito, mas algo que ainda precisa ganhar formas de se expressar. E para nos ajudar a pensar essa clínica, a gente recebe hoje a Thaís Fonseca de Andrade. A Thaís é psicóloga clínica, psicanalista em formação pela Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo e tem uma trajetória bastante consistente no trabalho com transtornos alimentares. Ela se especializou em psicoterapia psicanalítica pela USP, junto comigo, e desenvolveu seu mestrado investigando justamente a corporeidade em homens com transtornos alimentares, um tema ainda pouco explorado e extremamente relevante. Além da formação, ela também tem uma experiência importante em instituições de referência como o Grata, do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, e a CEPAM, em São Paulo, o que dá para ela um contato muito vivo com essa clínica. A Thaís também escreve sobre o tema, participa da equipe editorial do Jornal de Psicanálise. Enfim, é alguém que articula clínica, teoria e pesquisa de um jeito muito consistente e que vai poder ajudar a gente a pensar os desafios reais desse trabalho. Thaís, seja muito bem-vinda. É um prazer ter você aqui com a gente. Obrigada, muito obrigada, Raquel, Kátia, Gleda. É um prazer meu estar aqui com vocês, falando dessa clínica que é tão inspiradora e ao mesmo tempo tão árdua, né? Então é muito bom ter essa conversa, né, aqui com vocês. Thaís, muito obrigada de ter você aqui conosco, né, falando dessa temática tão complexa e especial. E, por favor, quando a gente fala de transtornos alimentares na clínica, do que a gente está falando, além do sintoma alimentar? Então, Kátia, eu acho que abrir com essa pergunta é muito importante e interessante, né? Porque eu penso que a gente está falando de uma pessoa, né? Com alto grau de sofrimento e que chegou ao consultório, né? Então tem também uma busca, né? Então eu penso que, claro que o diagnóstico, né? Anorexia, bulimia é importante, né? Até para o tratamento mesmo, para a pessoa poder ir buscar um tratamento, né? E quanto antes ela fizer isso, é melhor para o prognóstico dela, porque tem casos de pessoas tão graves que elas ficam crônicas, né? Passam uma vida, né? Com anorexia, com bulimia e nesse aprisionamento psíquico, né? Então, quanto antes ela buscar tratamento é fundamental, né? E daí a importância do diagnóstico. Mas ali, no consultório com a gente, quem chega é a pessoa, né? Então está em jogo uma pessoa que está sofrendo muito, né? E veio nos buscar, né? E que aí eu acho que é um aspecto de esperança. Sim, sim. Thaís, na sua experiência, né, você falou
claro, você falou que é a pessoa que chega, não é um diagnóstico, né? Mas um ser humano em sofrimento. Então, o que para você, nesses anos que você tem trabalhando com esse tipo de pacientes, o que vai diferenciar a clínica com esses pacientes da clínica de outros tipos de pacientes com outros tipos de diagnóstico? Você percebe algo em especial, diferente na clínica? Eu penso, Glê, da questão do corpo, né? Porque quando você recebe, claro que todo paciente que a gente recebe presencialmente vai ter esse impacto da presença, né? Mas quando você recebe um paciente com transtorno alimentar muito emagrecido, né? Então vem essa questão, não é que vem, você vive isso, né? O impacto disso, né? E também o corpo, a relação com o corpo, muitas vezes ali o paciente, né, vai te, é como se o corpo vira essa personagem principal, assim, né? Parece um objeto que está fora da pessoa até, e de controle, né? Que a pessoa pode controlar ele. Então as coisas, a narrativa gira muito no, né, sei lá, eu posso ganhar peso porque o meu braço, se eu comer alguma coisa, minha barriga vai inchar, né? Então, um medo, assim, uma maçã pode gerar um transbordamento, porque a sensação é desse corpo que, que, que vai se modificar radicalmente, né? Então, isso na clínica é muito vivo, e claro, na experiência do encontro, isso também aparece, né, na nossa experiência emocional. Daí vai da dupla, cada analista vai sentir aquilo de uma forma, né? Então, eu penso que tem essa questão do corpo que é muito viva, né? E que está já assim, antes da pessoa poder ela falar de um sofrimento, o corpo já está mostrando aquilo, né? No caso de um paciente com anorexia, né, por exemplo, né? Você disse que Eu é acho como se que o corpo tivesse vida própria. eu não sei se ele, eu não sei no sentido de vida própria, mas parece que é um objeto concreto mesmo que pode ser manuseado, né? Então, eu lembro de um dos rapazes do meu mestrado que ele falava assim, eu quero, ele tinha anorexia do tipo bulímico na época, né? E ele falava, eu quero criar a minha barriga assim, reta. Ele punha a mão, mas eu quero criar a minha barriga, né? Então você vê esse controle onipotente, né? Parece que uma necessidade de colocar no sensorial, no controle mesmo, uma garantia de que não vai mudar, de que a coisa permanece, né? E daí que a gente observa, então, que o sentir é muito assustador, né? Porque o sentir o sentir o que vai nascer dali, né? A gente não sabe. Thaís, é muito interessante isso que você está comentando com a gente, né? Da forma que o corpo aparece nos transtornos alimentares, né? Quase como algo fora do paciente, né? Como algo que ele pode controlar, né? E como fica isso na experiência emocional da dupla? Como na questão contratransferencial, assim, né? Como isso aparece? Essa Ô, questão tão Raquel, onipotente do controle corporal, né? é, eu penso que isso aparece, Ra, na relação. Eu acho que eu vou pegar um exemplo clínico, assim, porque eu posso falar, é um vínculo que é construído, né, Raquel, muito lentamente, né, muito frágil, né? E eu penso que o primeiro trabalho do analista, do psicoterapeuta, é essa construção com vínculo, né? E isso eu penso que é um trabalho muito no vivido. E nesse sentido eu acho que caminha com essa clínica contemporânea mesmo, né?
que é um trabalho mais ontológico, mais experiencial, vivido com o paciente, né? Porque se a gente ficar, né, interpretações ou, né, buscando algo, né, decifrar o conteúdo, não, isso nem, não, sabe, não é um trabalho, não conecta, Raquel, e não é um trabalho cognitivo, é um trabalho na experiência emocional com o paciente também, né? E eu acho que o aspecto da emoção, né, sabe, é o coração dessa questão dos transtornos alimentares, né? Como eu falei, acho que eu falei anteriormente, né, o sentir é muito turbulento, né? A gente não sabe, nascer é muito turbulento, né? Então a pessoa vem procurar ajuda, né? Vem procurar o psicólogo, o analista, né? Mas está aterrorizado com a possibilidade desse encontro, né? E com o que vai gerar, né? Porque assim, o que eu acho paradoxal dessa doença, que é muito grave, né? Ela pode, por isso que essa questão da busca do tratamento é importante, né? Porque senão parece que a coisa vai cristalizando e a pessoa passa uma vida nessa evitação da vida, né? Então eu acho que o transtorno alimentar traz esse paradoxo, né? Que é assim, é um medo, vamos dizer, um fechamento, é uma recusa ao alimento, é uma recusa à vitalidade para congelar, para manter, né, esse controle, para manter o conhecido, vamos dizer assim, né? Mas ao mesmo tempo, isso vai matando a pessoa de existir. Só que sair disso é, é aterrorizador também, né? Porque é entrar num movimento, é descongelar, né? Então o paradoxo é que esse sintoma, vamos dizer assim, ele impede a vida, né? Mas sair dele também é risco de morte. Então é um trabalho muito profundo. É muito interessante, porque o paciente procura para um processo de transformação que ele não pode viver, Que ele tem muito. porque ele teme muitíssimo. Então, eu acho muito importante o que você está dizendo, porque a relação, o vínculo, fica colorido, eu penso, por essa questão de buscar uma ajuda que não se pode ter. Que recusa, né? Né? É como a questão alimentar, é buscar uma energia que não se pode absorver, né? Fica realmente uma questão paradoxal. E Thaís, como que a gente pode imaginar? A gente pode imaginar que o corpo, esses transtornos comunicam questões que não podem ser pensadas, não podem ser associadas, sensações e emoções que não podem ser vividas de Simbolizado. outra forma, a não ser Sim. isso. Eu, Aham. pen, eu, pen, eu penso que tem. Se a gente olhar na literatura, né, vai lá falar que os transtornos alimentares, a causa é multifatorial, né, que tem aspectos da cultura, né, aspectos sociais, da dinâmica familiar, né, e os aspectos desencadeantes, né, vivência de abuso sexual, né, luto, a vivência de um luto, né, por exemplo, e tem também os aspectos psicológicos, né, que acho que, né, no vértice da psicanálise, no meu modo de ver, nos remetem a vivências pré-verbais, primitivas, né, ainda não simbolizadas, né, ali da oralidade, né, da constituição do eu sou, da corporeidade, né, e também eu ouso dizer assim, né, por causa dessa força tão imperativa, anti-vida, né, especialmente no paciente com anorexia, assim, né, você vê nosso medo da vida,
né? Então, por exemplo, eu lembro de uma analisanda que tinha pavor do fim de semana, porque as amigas iam chamar para sair, não queria sair, né? Ter que ir na festa, tudo isso era apavorante, gerava um nível de ansiedade muito grande, né? Então, eu penso também que tem questões ligadas a uma mente primordial, né? Pré-natal, né? Não sei, questões, né, de uma consciência moral primitiva, né? Uma força que impede a vida, assim, né? De um superego arcaico. Então, isso é muito complexo, mas eu fico sentindo cada vez mais que eu venho estudando, né? Essas questões dos transtornos alimentares e a experiência clínica, que tem uma força antivida muito grande, né? E o trabalho de análise, de psicoterapia, por isso que é árduo, né? Assim, normalmente é árduo, né? Mas ali vem com esse paradoxo que eu falei, né? Mas eu não sei se eu me perdi dessa questão transferencial, contra transferencial, né, Ra? Mas a gente vai trabalhando com a experiência emocional ali com o paciente por exemplo, eu lembro de uma analisanda que, nossa, eu sentia assim que eu tinha que ser tão cuidadosa, né? Não podia invadir de nenhuma forma, né? E cuidar assim com tanto cuidado, né? Como casquinha de ovo, assim, pisando em casquinha de ovo. Só que eu percebi com o tempo de trabalho que eu estava amarrada, que a minha condição sonhante ficou presa, né? A nossa condição da dupla, né? Porque, nossa, um bibelô não pode sofrer, não pode sentir, vamos manter tudo como está, só aqui, né? Então, eu acho que nesse sentido eu fui ficando controlada, né? E eu precisei captar isso, perceber isso, né? Para poder ir trabalhando assim, né? E também little by little, né? Para não ser intrusiva, porque esses aspectos, né, invasivos, intrusivos, né, são muito fortes, né? Mas isso é no ritmo. Então é bonito que o Winnicott ele fala, né, do ritmo da mãe e do bebê, né? Que me faz pensar até nessa coisa bem sensorial ainda, né? Tão primitiva. E eu acho que ali o analista, o psicoterapeuta, vai descobrindo também esse ritmo, mas para ver a dança, porque se não houver, fica os dois congelados. Thaís, então, você fala, né, a Kátia te perguntou sobre a questão desses pacientes que a palavra ainda não pode simbolizar o que ocorre dentro da mente, não pode simbolizar os traumas, os conflitos, nada. E pensando nisso, como que ocorre, ou como você percebe, talvez até fique um pouco repetitivo, esse, esse binômio transferência contra transferência, né? Como que o paciente, porque, por exemplo, um paciente mais neurótico, né? Digamos que ele chegue atrasado na sessão, ele diga assim: ah, acho que você está bravo comigo porque eu estou atrasado, né? Então, facilmente a gente pode trabalhar a questão do superego ou das figuras parentais da infância, alguma coisa assim, isso fica claro pela palavra. Mas e nesses pacientes? Então, Gleda, eu acho, eu penso que é muito, que isso, essa forma de trabalhar está muito ligada à experiência emocional, aquilo que você está vivendo com ele, né? Então, por exemplo, você me lembrou de um outro analisando, né, de anos atrás, assim, que chegava um dia, porque eu engordei de novo, né? Era uma pessoa com obesidade, eu engordei de novo, engordei mais, né? E tinha uma questão de vício, de jogo, né? Na semana seguinte, eu tô engordando mais, eu tô comendo mais, né? E até que uma vez ele falou assim, eu continuo comendo muito e eu nem quis vir aqui, né? Tô desanimado de vir aqui, né? Então,
é o impacto daquilo, né? Porque de repente percebe assim, o paciente está se expressando, né? Mas ao mesmo tempo tem essa dissatisfação com o nosso trabalho, com o vivido, né? Assim, isso daqui não está me ajudando. Vamos dizer, como que isso resolve? Às vezes isso você vê em pacientes, às vezes com essa questão mais da compulsão, né? Que é muito perturbador, né? Assim, querendo assim uma solução. E a gente não tem essa solução para dar, né? E isso pode ser muito frustrante. Então, ali na relação, às vezes aparece, né, frustração, né? Um ódio àquela realidade, né? E às vezes o paciente fica, às vezes não fica também, né? Vai buscar algum outro tipo de trabalho que possa achar que vai, né? Mas a gente vamos dizer, eu também, eu tenho os meus limites, né? Sou eu lá, um ser humano também, e tenho o jeito meu de trabalhar, né? Então, e isso que é bonito da psicanálise, que assim, se por meio desse vínculo o paciente vai desenvolvendo uma condição de ir tolerando essa frustração, né? Isso que é vivido ali com a gente vai, né, certamente são coisas que vão se inscrevendo dentro dele, né, desse paciente, né? E que ele vai tendo uma ampliação assim da condição sonhante, de sonhar, de pensar, né, de tolerar a frustração. Mas isso é um trabalho longo assim. E eu estou falando, parece algo talvez até teórico, mas na vivência clínica isso é vivo ali, né? E a gente é impactado diretamente, assim. Então, disso que você está trazendo, né? Eu fiquei com a impressão, né, de que você está falando de pacientes bem projetivos, né, evacuativos, né? E nesse sentido, eu gostaria de saber o que o psicoterapeuta que trabalha com esse tipo de pacientes precisa sustentar internamente. Porque me veio a ideia de que precisa ter uma continência muito grande, né? Raquel, eu acho essa pergunta também muito importante, porque assim, quando você me fala o que ele precisa sustentar internamente, a primeira coisa que me vem é a si mesmo, né? E aí, nesse sustentar a si mesmo, análise pessoal, psicoterapia pessoal, supervisão, né? Além, lógico, do estudo das teorias, né? Mas eu penso que a vivência, né, de análise ou psicoterapia é, assim, sabe, é fundamental, né? Porque é um contato que a pessoa vai ter também com vivências primitivas, com as dores, né? Com esse mundo, né? Impotência, né? Parece que tem muita Com a impotência, Raquel, né? porque desperta muita impotência, né? Uhum. Porque é isso, desperta um desejo também, né? Putz, claro que eu queria ter uma resposta para ajudar essa pessoa concretamente, né? Mas primeiro que a gente não tem, né? E segundo, que é um trabalho psíquico, é um trabalho, é um processo, né? Desse, dessa expansão psíquica, assim, né? De poder tolerar essas angústias e a gente ali podendo viver isso junto com o paciente, né? Então eu penso na sua pergunta, Raquel, que precisa de ter muita continência mesmo, né? E que isso não é fácil, nem sempre é fácil, né? Então, que a análise e psicoterapia são fundamentais, né? E supervisão e troca, que é um trabalho que precisa de uma rede, né? Então, tem o psicólogo, o psicanalista, né? O nutricionista, o psiquiatra, muitas vezes, né? Pacientes internados, o médico nutrólogo, né, e outras pessoas que vão acompanhando, é uma equipe, né, para dar esse holding, vamos dizer, é um holding assim, né, e isso é muito importante, né, precisa lembrar que é uma doença
que envolve uma questão física, né? E o corpo de desnutrição, né? No caso, por exemplo, de uma anorexia, né? A pessoa vai ficando desnutrida, né? Isso vai afetando tanto na condição de pensar quanto em aspectos físicos, né? De amenorreia, por exemplo. Você está dizendo da importância, né, de ter uma equipe para atender os vários aspectos que essas desordens suscitam, né? Mas eu vou fazer uma pergunta que eu acho que talvez ela seja complexa, mas eu gostaria de saber quais são os impasses técnicos que você mais vive com essa clínica? Eu não sei se seriam impasses, né, Kate, nesse sentido, mas ele sabe, ele demanda uma flexibilidade do analista, do psicoterapeuta, né? Eu penso que essa condição. Mas eu acho que isso tem muito a ver com a personalidade do analista, né? Então, talvez alguém mais rígido ou alguém mais, né, mais flexível, mais aberto, assim, né? Porque é um trabalho no vivido, né? Então, eu penso que, sabe, muitas vezes é encontrar, é uma conversa. Não tem, né? Não é, é estar junto, é poder, né? É, partilhar de uma conversa, mas que a gente sabe que tem algo ali se dando, né? Mas então, e eu acho que também, claro, pensando no enquadre, por exemplo, né? Você, né, se alguém, chega uma paciente com anorexia, para vir 4 vezes por semana, sabe? Né? A pessoa vai conseguir provavelmente uma vez, e ainda assim, né, aquele, né, então precisa ter essa flexibilidade de conversar a linguagem do paciente, né? Acho que isso com todos os pacientes em geral, mas com esses especificamente, não dá para querer fazer, né, vem 4 vezes por semana e deita no divã, sabe, essa, né, eu acho que isso já está, né, já está mudando também, mas é importante essa noção assim dessa, né, quem está ali comigo, quem que está chegando, né, o que que é possível, né? Muitas vezes a coisa assim é a conta-gotas, né? Às vezes, se você atende uma pessoa muito grave que é internada, você vai no hospital, né? E você vai fazer um atendimento? Não, você vai conversar, vai encontrar, é humano, né? É algo dessa presença viva, assim, né? Faz todo sentido, né? Porque se são pessoas com uma dificuldade de simbolização, que o corpo expressa o que não pode ser pensado, como você mesmo disse, a psicanálise ontológica, o acolhimento e mesmo o manejo é muito mais terapêutico, né? Porque eu acho que a oferta excessiva vai causar aspectos regressivos que a mente dele não dá conta de suportar. E alguma coisa muito aos poucos mesmo, né? Que vai se dando, assim, né? Porque é concreto também, né? Então não dá, sabe, para achar, né, abstrações, sonhos, né? Às vezes é uma sessão falando é, sei lá, que não conseguiu parar de comer e que a comida, e, sabe, e que o corpo, que a barriga inchou, e que é nesse lugar, assim, né, bem sensorial, muitas vezes, né, concreto, assim, né? Ou silêncio também, né? Às vezes aquele silêncio, não tem o que falar. Então, Thaís, talvez até a pergunta que eu vá te fazer acabe sendo um pouco repetitiva, mas eu acho que seria bom se você pudesse falar um pouco mais, que diante disso tudo aí que você está falando, por exemplo, o paciente que faz silêncios ou que vai passar uma sessão inteira falando sobre o quanto comeu,
ou que não comeu, né, dependendo do tipo de transtorno. Existe algo assim, que seja específico nesta clínica, no manejo com esse paciente? Um manejo clínico com esse paciente? Eu não sei se existe. A primeira palavra que me veio, Gleda, foi uma flexibilidade, né? Me veio essa palavra, assim, né? Eu não sei se tem alguma coisa. Do meu jeito, né, Gleda? Talvez outra pessoa vai falar, né? Mas na minha experiência, eu não sei se tem alguma especificidade, assim, além dessa clínica de vida, assim mesmo, né? Bem, sabe, um encontro, uma convivência, algo, né? Acho que a Kátia até falou terapêutico, talvez algo até nesse sentido mesmo, né? De um holding, claro, às vezes também esse contato com os outros profissionais, às vezes vai demandar isso, né? Que o terapeuta converse lá com o psiquiatra, mas eu acho que isso são coisas que podem acontecer em outras situações clínicas também, né? Acho que eu fiquei pensando aqui, eu até lembrei de uma vez que eu estava assistindo num congresso, uma pessoa falando sobre Ogden, né? Que são esses assim, é um dos autores que acredito que deva ajudar muito nessa clínica, né? Porque é muito voltado para pacientes mais primitivos, né? Com esse funcionamento mais narcísico, com essa dificuldade enorme de simbolização e tal, né? E uma coisa que foi dita que assim que me marcou muito, né, foi que com esses pacientes mais primitivos, a pergunta deixa de ser o que significa isso e passa a ser o que está acontecendo aqui, né? E eu me lembrei muito disso agora, né? Que eu acredito que seja talvez uma das especificidades do manejo, né? De realmente, né? Porque quando o paciente está olhando se a barriga está mais inchada, menos inchada, o que comeu, realmente parece que não tem uma representação simbólica isso, né? Mas de alguma forma ele está convocando o analista para olhar para o corpo dele, né? Ele precisa de alguma forma ser acolhido, ser visto, né? Eu acho que gostaria até de ser tocado, né? Como a mãe faz com o bebezinho, né? Então, não sei, fiquei pensando nisso, né? E quis trazer aqui. Não, achei que você isso me ajudou, assim, com essa elucidação, com isso que você trouxe, né, Raquel? Porque eu penso que essa é a pergunta mesmo, né? O que está acontecendo aqui? Né? E não algo a ser, né, qual que é o significado, mas o que está acontecendo aqui, né? Porque a gente vai sendo impactado por isso, né? Mas qual experiência, né? O que eu estou vivendo aqui com essa pessoa, né? E muitas vezes a gente não consegue também ter essa resposta, né? Então, por isso que esse trabalho também demanda essa continência do tempo, né? Né? Da gente poder também aguardar para o que está se passando, né? O que eu sinto, exemplo dessa analisanda, né? Que eu contei, né? Que eu fui me percebendo que eu estava congelada. Eu fui ficando minha capacidade de sonhar foi ficando congelada de tanto cuidado, né? Então, olha isso que está vivo surgindo na nossa relação, né? E daí eu penso que é uma fresta para poder ser trabalhado, algo que escapa dessa coisa concreta, né? Dessa coisa, né? E eu acho, Raquel, que você trouxe a questão do olhar, né? E que é muito importante também, né?
E eu penso que esse trabalho nosso também traz essa vivência, né? Que tem algo do existir. O paciente, quando está ali com a gente, ele está, vamos dizer assim, tentando tecer uma narrativa sobre ele, né? E isso traz um senso de historicidade pessoal, né? Mas ele também está vivendo algo. E isso vivo é algo que vai emergindo ali. Então também tem algo, vamos dizer, desse campo, né? Que vai emergindo, né? Como esse exemplo que eu dei, assim, né? E que a gente vai podendo trabalhar né, daí nessa relação, nisso que vai sendo vivido ali. Porque é uma paciente que é quase Né? como se você precisasse ser uma mãe operacional, né, com ela, ficar só cuidando, atendendo às necessidades físicas, assim, né, dela, né, e não podia... E tem uma E com questão, emoção. e aquilo que você tem para dar, ela não pode aceitar. Né? Eu acho que tem uma questão contra-transferencial, né? Que é muito sofrido. Me lembrou, o pediatra, né, das minhas filhas falava que a mãe suporta ver o filho sem dormir uma semana, mas se ele fica 2, 3 dias sem comer, ela fica biruta, né? Eu acho que é um paciente que te pede um cuidado, né, que ele não pode receber. Então, eu achei interessante o caso que você contou, Thaís, que você foi se pegando empobrecida da sua capacidade, né, da sua fertilidade, e me veio na mente como a alimentação é vivida como algo que é ruim. Né? Aquilo que você pode dar não é recebido como algo que vai fazer a pessoa crescer, ficar forte, né? Então eu sinto que eu Nutrir, fico nutrir, né? nutrir, né? Quer dizer, aquilo que vai possibilitar uma transformação é vivenciado como algo ruim. Então eu penso que trabalhar nesse limite deve ser muito complexo. Porque Já é um assim, né? trabalho que o trabalho em si é um impasse. É um impasse. Eu penso que é esse lugar mesmo paradoxal que a gente trabalha, né? E que é isso, né? Parece que para eu nascer, eu vou morrer, que o alimento vai me matar. Que é bem Então, anoréxica, nossa, né? Que chega a morrer algumas vezes. Que para existir, né, o corpo eu mando, eu faço o que eu quero, não como e pronto, né? A morte é uma forma de existência. Então, o alimento vai me matar da mesma forma a ajuda do analista também vai me matar, né? Então, provavelmente esse também é um aspecto da experiência emocional, né? Que o paciente não pode receber o leite que o analista tem para dar, né? Ele gostaria de receber o leite que ele cria, né? Que aí vem a questão da onipotência, né? Como se precisasse ele que queria determinar o que o analista tem que dar para ele, né? E não ele poder aceitar o que o analista pode fazer, né? Como se quiser aquela coisa, né? Aquela ideia de que é possível a gente criar a própria mãe. e daí vem um ódio, uma frustração enorme quando vai se dando conta que não pode. Né? Porque tem que E isso aceitar também a aparece na dependência, clínica, né? né? Sim. Isso também vai aparecendo, né? Mas, Thaís, a sua pesquisa, ela abordou homens com transtornos alimentares, né? O que acontece de específico nesse grupo que você possa contar para gente? Ô, Kátia, foi muito interessante fazer essa pesquisa, né? Eu comecei a ser voluntária lá no Grata,
que é um grupo de assistência do HC de Ribeirão Preto. Eu sou de lá, eu moro em São Paulo, mas sou de lá. E queria fazer um mestrado e me interessei muito, eu sempre me interessei por essa questão, né, alimentar e da corporeidade. E fui pesquisando e fui percebendo, descobrindo ali como que eram mais raros os casos de rapazes com transtornos alimentares. Inclusive lá no HC eu fui pesquisar, né, os pacientes, quantos pacientes desde o início, e o número era bem diferente, né, da quantidade de mulheres, meninas e rapazes, né? E fui fazer minha pesquisa, né? E eu acho que foram 3 estudos de caso, né? Então uma pesquisa qualitativa, né? Não é uma pesquisa, né? Um mestrado, tem todo esse recorte, né? Assim, mas foi muito interessante. Eu acho que uma das coisas, né, que é importante dizer é que homens também têm transtorno alimentar. Homens também podem, né, ter transtorno da imagem corporal, ter insatisfação com o corpo, ter anorexia, né, bulimia, né, apesar que uma outra característica do transtorno alimentar nos homens é a vigorexia, que é a pessoa não se percebe tão forte, né, que é ligada a exercício, a ficar forte, assim, né, ao corpo másculo, né, essa coisa do homem, né, masculino e tal. Então, acho que o primeiro aspecto é que os homens também têm transtorno alimentar. Transtorno alimentar é uma doença de homem, de ser humano, de homem e de mulher, podem acometer, né? Inclusive, eles falam na literatura que o número de homens ainda provavelmente é maior, só que a grande maioria não busca ajuda, né? Então, provavelmente é maior do que o que se vê, né? Um aspecto que eu acho importante é a questão do diagnóstico, né? E pensando, né? Porque as mulheres têm a questão da amenorreia de 3 meses de amenorreia, que é como se fosse né? Então, assim, a moça não quer ter o peso que é para ela ter, de acordo com o IMC, né? Então, é um peso abaixo do IMC, é a distorção da imagem corporal, é um medo mórbido de engordar, né? E a amenorreia de 3 meses, daí fecha a anorexia clássica, no caso, né? Os rapazes, não existe algo similar com a amenorreia. Então, o diagnóstico ainda traz essa complexidade, né? E corrobora com essa complexidade o fato de que os transtornos alimentares nos homens ficam meio mascarados, sabe? Muitos são esportistas, então precisa fazer uma dieta rígida, precisa manter um corpo magro, né? E daí isso vai ficando mascarado, né? Então, assim, por isso que é importante, até num sentido de prevenção, assim, né? Uma educação, assim, até, não sei, nas escolas, com adolescentes, que tivesse que essa informação fosse colocada, né? Até com profissionais que trabalham, né? Porque tem muita gente que tem conhecimento disso, mas tem muitos profissionais de saúde que também, né? Que não tem essa dimensão assim, né? Então tem um estigma. E é curioso porque eu fiz um mestrado em 2008, mas hoje ainda tem, né? De alguma forma um estigma assim, como se foi muito rico para mim, a minha experiência de mestrado. Um dos rapazes, eu fui na casa dele, né? Porque eu fiz entrevistas com o paciente, com a mãe, com o pai, né? Com a equipe multidisciplinar que atendeu. Então foi muito profundo mesmo os dados que eu fui ali colhendo nessas conversas, né? E a primeira coisa que o pai me perguntou quando eu cheguei na casa foi: mas homem tem essa doença também? Né? Então tinha toda uma angústia do pai com relação se o filho era homoafetivo, né? Se isso só era coisa de, né? Se isso era coisa de homem ou, né?
ou de mulher, sabe? Ou se tinha alguma relação, se o filho poderia ser, eram, enfim, fantasias do pai ali, né? E então eu acho que esse aspecto assim foi muito interessante, né? De, de, de perceber e até nessa coisa viva, como eu fui na casa, né? Tomei ali o cafezinho, conversando. Então a coisa ia saindo assim, né? Não ficou na teoria, né? Eu acho que eu ia falar isso. A minha intenção era estudar essa questão da corporeidade, como eles vivenciavam essa corporeidade, né, Raquel? E como eu entrevistei na época e eu era né, uma moça de 20 e poucos anos, iniciando, né, começando a fazer análise e começando a minha vida profissional clínica, começando essa aventura psicanalítica, tanto pessoal quanto, né, atendendo e tal, foi muito importante assim até essa descoberta assim né, como eu entrevistei a mãe e o pai e a mãe trouxe coisas, né, pré-natais, antes do nascimento, depois da amamentação, tudo isso, e eu fui trabalhando também com referencial inicotiano. Foi interessante descobrir assim essa corporeidade que foi surgindo nessa relação, né, com a mãe então eu acho bonito assim que foi um processo vivo de pesquisa assim que para mim que estava ali iniciando, né, foi teve esse valor assim, né, é, de algo também de uma descoberta de pesquisa, né, apesar que muito óbvia, né, da corporeidade, da relação do bebezinho com a mãe, então, mas ali, né, foi algo que foi sendo construído, assim, né, e foi bonito. Então teve esse aspecto do trabalho e da corporeidade mesmo com esses pacientes, né, e que traziam também essa questão do controle, da rigidez, né, da onipotência. Né? Um dos pacientes, né, esse que eu fui na casa dele, ele estava curado, ele tinha se curado, era um menino, acho que ele tinha 19 anos, né, e ele teve anorexia com 11 anos, e foi internado, um caso muito grave, e ele chegou a um ponto tão, assim, grave de recusa, que ele não engolia a própria saliva, porque ele tinha medo de engordar, porque ele achava que a saliva, e daí ele fez uma relação, né, que se Jesus Cristo conseguiu jejuar, que ele conseguiria também, né? Então todo esse aspecto, né, de purificação, de uma culpa, ele trazia uma culpa assim, né, muito grande esse moço assim, né? E a mãe traz que ele vomitava desde, né, que ele era um bebê que chorava demais, né, que vomitava demais, que tinha muita febre, né? Então, lógico, a gente não, né, não dá assim, né, mas dá para sonhar, né, alguma coisa, né, desse bebê que estava ali, né, vivendo essa turbulência, né, e como que foi se dando esse vínculo, né? O que mais te toca esses pacientes, Thaís? Tem algo que você perceba assim que o sofrimento, aquele tipo de sofrimento toque de uma maneira diferente em você? Ai, Glê, dessa dificuldade de entrar na vida, né? Porque a pessoa fica tão presa nesse mundo interno, né? Assim, nessas coisas, né? De recusa ao alimento, né? Porque eu acho que a compulsão também é um aprisionamento, né? Ah, né? É, então eu penso que tem esse sofrimento, porque a gente sabe que o tempo da vida passa, né?
Então, me parece que são pessoas que, sabe, que, né, e que dificuldade assim muito grande de se desenvolver, de viver o lado bom da vida, de viver o alimento, de comer o alimento, vida, vitalidade, a sexualidade, não no sentido do sexo em si, mas da vida, né? E eu acho que isso é muito sofrido. Você vê um paciente lá que está nessa angústia, né? E que vem num pano de fundo uma dificuldade isso, como a minha paciente, que não conseguia sair no fim, tinha medo das amigas ligarem, tinha medo, porque ia ter que escolher uma roupa, e se sentia gorda, e era emagrecida, né? Então, assim, o que da vida não é vivido, porque está sendo vivido essa experiência emocional tão violenta, né? Desse aprisionamento. Então, eu acho que isso na clínica também é angustiante, é muito triste, né? É muito triste. Emendando com o que você falou, né, eu tinha mais uma pergunta. O que que você pode dizer que essa clínica te ensinou, que acrescentou em você como psicanalista? Eu penso que é assim, que a gente nunca sabe, que não dá para saber mesmo, né? Que faltam palavras na gente, né? E que a gente, né, precisa tem condição de ser quem a gente é ali com o paciente, né? E viver isso, né? E aguentar que a gente também é limitado, né? E que a gente também tem a oferecer, mas que a gente também, assim... Então, eu acho que sabe, essa vivência de que a gente não sabe mesmo, né? E até quando você está com o paciente, a gente nunca sabe direito o que está acontecendo, né? E essa coisa do vazio, do silêncio, né? Ou mesmo o concreto, também leva a gente para um estado de impotência, né? Então, é, é, eu penso sei lá, eu acho que o aprendizado vai nesse sentido, assim, né? É um A gente, aprendizado, é uma clínica que vai muito ao encontro do que nós temos vivido na clínica contemporânea, né? Os sofrimentos contemporâneos, essa dificuldade cada vez maior de simbolização, né? Do paciente poder expressar mesmo em palavras aquilo que ele vive internamente, né? Então, assim, acho que para a gente fechar, né, a reflexão que fica é que talvez a clínica dos transtornos alimentares nos convide justamente a isso, sustentar com o paciente aquilo que ainda não pôde ganhar forma, né, nem no corpo e nem na palavra. e daí, Raquel, só para complementar, que vocês me perguntaram, me veio uma coisa de fé, né, no método, no nosso trabalho. Fé no sentido bioniano, assim, né, de poder é, ter esperança e ter fé mesmo que aquilo que está sendo vivido, que muitas vezes não tem palavra e é nesse lugar do invisível da relação, né, que aquilo tem algo sendo vivido, Sim, e é esse né? ato de fé mesmo do Bion que vai permitir que a gente sustente, né? Porque é muito para sustentar, né? É tanta coisa não simbolizada e tanta, tanta intensidade, né? Que sem nome, sem representação, que só com muita fé, né? De que está acontecendo, né? Algo ali, né? Que está podendo haver um encontro, que, né? Que aquilo que a gente está vivendo ali com o paciente vai poder
ajudá-lo, né, para sustentar. O encontro, né? Você falou aí a palavra, né? O encontro humano, né? Esse encontro humano, né? Mas, Thaís, então a gente quer te agradecer muito por ter aceitado participar, gravar esse podcast com a gente, compartilhando a sua experiência com essa clínica, seu mestrado. Foi muito rico, muito interessante. Obrigada. Eu que agradeço, Obrigada, Raquel. Thaís. Foi um prazer enorme assim, ter essa conversa com você. Muito obrigada. Podcast Consultório Aberto. Conversas sobre clínica psicoterápica por IPD Online.